Brahim, c'est bon. Do público, este é o P24. Eu sou Ruben Martins. Hoje, o que é que se está a passar entre Israel e o Irão? Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us. O conflito entre Israel e o Irão entra nesta segunda-feira no quarto dia. Não há sinais de tréguas. Neste fim de semana, os ataques intensificaram. O número de vítimas vai crescendo a cada dia. O objetivo de Israel parece claro: travar o avanço do programa nuclear do Irão. Mas faz sentido para Israel lançar uma nova frente de guerra quando a situação humanitária em Gaza se agrava e o apoio internacional está a dar já sinais de desgaste? Para responder a estas questões, trago para este P24 a jornalista do Público, Maria João Guimarães. Hoje olhamos para um novo conflito ao Oriente. Maria João, bem-vinda ao P24. O que é que motivou o ataque que Israel fez ao Irão nesta sexta-feira de manhã? Há um primeiro quadro mais geral de uma situação regional em que o Irão está mais enfraquecido. Também por circunstâncias regionais, a queda do regime de Assad na Síria, o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano, que é apoiado pelo Irão, e que é uma ameaça para Israel e que esteve presente com ataques, embora não muito fortes, com ataques muito constantes desde o 7 de outubro, e que Israel respondeu ao ataque que sofreu a 7 de outubro com a guerra em Gaza. A semana passada, a Agência Internacional de Energia Atómica declarou que o Irão estava em cumprimento das suas obrigações previstas no Tratado de Não Proliferação. O Irão está a enriquecer urânio a um grau mais alto do que seria necessário para fins puramente civis. Isto já se sabe, já há muito tempo, desde que o presidente americano Donald Trump, no seu primeiro mandato, retirou os Estados Unidos de um acordo com o Irão em que este se obrigava a manter o enriquecimento a um nível menor. O nível do enriquecimento é importante porque pode ser usado para fins civis se pouco enriquecido ou para obter armas nucleares se muito enriquecido. Ter urânio muito enriquecido não significa automaticamente que se tenha uma arma atómica, e o ponto em que o Irão está, neste momento, pensa-se que seria um ponto de muito urânio já bastante enriquecido, mas ainda não tendo dado o passo para ter então uma arma nuclear. Isto é relevante porque, para justificar o ataque, o primeiro-ministro israelita diz que é para evitar uma ameaça imediata à própria existência do Estado de Israel, que seria um Irão com uma arma nuclear. No entanto, o Irão ainda não deu esse passo, ainda não tinha dado esse passo, e, portanto, dizer que este ataque é para prevenir uma ameaça iminente será um pouco rebuscado. Portanto, no fundo, o que Israel fez foi aproveitar uma circunstância que lhe era favorável para atacar um inimigo que vê como um perigo existencial para si mesmo. Este ataque aconteceu ainda 2 dias antes da sexta ronda de negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos para um novo acordo semelhante, no fundo, àquele que tinha sido assinado por Barack Obama e que Donald Trump tinha retirado dos Estados Unidos, para estabelecer algum tipo de limites ao enriquecimento de urânio do Irão, e que há quem veja este ataque como uma tentativa do governo israelita de fazer descarrilar estas negociações. Outro objetivo ainda que Israel pode ter é não só atingir o programa nuclear iraniano. Aliás, eu digo atingir e não digo destruir, porque é muito difícil pensarmos que Israel pode, de facto, destruir o programa nuclear iraniano. Porquê? Porque o Irão tem grande parte das partes mais sensíveis, digamos assim, do seu programa em instalações subterrâneas, para as quais, segundo a maioria dos analistas militares, seriam necessárias as chamadas bunker busting bombs, que são bombas que conseguem perfurar, ir muito abaixo no subsolo e atingir instalações subterrâneas bem protegidas, e só os Estados Unidos é que têm este tipo de armamento. Há um primeiro
quadro mais geral de uma situação regional em que o Irão está mais enfraquecido. Está mais enfraquecido porque também devido a ataques israelitas, o movimento xiita libanês Hezbollah não é uma sombra do que já foi, não é uma ameaça tão grande para Israel que conseguiu matar vários comandantes e até o seu líder Hassan Nasrallah. E, portanto, estes movimentos já não são uma ameaça tão grande. O Irão não conta já com aliados como o regime de Assad também na Síria. Portanto, está numa altura de uma posição mais enfraquecida e, portanto, com menos potencial para ter uma resposta mais pior em relação a Israel, também através dos movimentos seus aliados na região. A justificação israelita de que estava a agir para impedir uma ameaça iminente do Irão, não parece fazer sentido numa lógica de o país ainda não tem uma arma nuclear com que pudesse estar prestes a atacar Israel. Mas o que é que ganha Israel em abrir outra frente de guerra quando está já uma em curso em Gaza? A guerra em Gaza é neste momento secundária, já foi declarada oficialmente face a este conflito agora atual com o Irão. De momento, o que está a acontecer em Gaza é uma situação humanitária terrível, com uma organização americana a distribuir uma parte da ajuda, mas de uma maneira que tem sido criticada por várias outras organizações humanitárias. Pessoas dizem que a situação humanitária nunca esteve tão má e há ainda quem acuse Israel de usar estes ataques ao Irão para distrair da situação em Gaza. Mas as intenções de Israel não se focam apenas no programa nuclear do Irão. Há uma ideia de conseguir também alterar esse regime desta República Iraniana. É também algo que certamente o país gostaria de ter, um regime diferente, que não fosse uma teocracia. Há contactos entre responsáveis israelitas e o filho do Shah deposto, Reza Pahlavi, pela Revolução Islâmica e, portanto, este também poderá ser um objetivo de Israel. Ainda não há sinais disto poder estar a acontecer e também, como sabemos, é quando um país é atacado por um inimigo externo, pode ser mais difícil as pessoas juntarem-se em volta de uma figura que possa ser vista como tendo conivência com estes mesmos ataques, não é? Aqui também é um terreno um bocadinho movediço. O que é que Israel pode ganhar com isto? Se fosse possível destruir, de facto, o programa nuclear iraniano, é óbvio que ganharia. Como isso é muito difícil, se não impossível, a alternativa poderá mesmo vir a ser a contrária, ou seja, se este regime iraniano sobrevive e se o programa nuclear sobrevive, o regime pode achar que a única maneira de se proteger é de facto ter uma arma nuclear. Nos casos em que houve países que desistiram de ter uma arma nuclear, fala-se muitas vezes na Líbia e Israel até tinha dito também que o que gostaria de ver para o Irão era a solução líbia. A solução líbia acabou com, passados uns anos, o então líder Gaddafi a morrer e, portanto, é um exemplo que se calhar não é muito apelativo. Por outro lado, temos o exemplo da Coreia do Norte, que desafiou toda a pressão internacional, chegou de facto a ter armas atómicas e neste momento não se vê que ninguém tenha alguma intenção de atacar a Coreia do Norte ou de desafiá-la neste momento. O que se pode ver aqui é um potencial impasse, quer dizer, qualquer que seja o desenvolvimento do conflito que está a acontecer agora, em que depois, na verdade, terá que haver uma solução negociada e que solução negociada poderá ser essa é um bocadinho difícil de prever. Internamente isto também pode ser visto como algo bom para o governo de Israel, de Benjamin Netanyahu. De facto, a maior parte dos israelitas, ou muitos israelitas, veem o Irão como uma grande ameaça. É um regime que considera a existência de Israel ilegítima. Aliás, referem sempre à entidade sionista e nem sequer ao Estado de Israel, porque consideram que o Estado não tem direito a existir. E, portanto, o ataque tem apoio, fará certamente aumentar agora a popularidade de Netanyahu. Netanyahu, que ainda a semana passada passou por uma
dificuldade, com a oposição a ameaçar quase conseguir dissolver o Parlamento, o que implicaria novas eleições. Portanto, estes ataques aumentam certamente a popularidade de Benjamin Netanyahu. E que resposta é que podemos ver do Irão para além da que temos vindo a assistir nas últimas horas? Neste momento estamos numa situação de ataques diretos entre dois países, não é? Israel atacou o Irão atacou Israel e continuam com ataques mútuos. Podemos imaginar que uma das possibilidades fosse os ataques começarem a diminuir, estes ataques diretos, e a situação voltar um bocadinho ao status quo que tinha anteriormente, de sabotagem, operações encobertas, etc. Não estes ataques desta dimensão e diretos. É um cenário que parece neste momento menos provável. E até que ponto é que isto pode deixar de ser um conflito regional e alastrar-se para algo maior? É possível que países do Golfo sejam arrastados para este conflito, por exemplo, se o Irão decidir atacar bases militares americanas, alvos de infraestrutura civil, etc. Também há a possibilidade dos próprios Estados Unidos decidirem, embora até agora tenham dito que não o farão, tenham dito que apoiam o ataque, mas não participarão nele. Há a hipótese de os Estados Unidos de facto participarem diretamente nos ataques contra o Irão. Há algo irónico em relação aos Estados Unidos. Donald Trump disse que não se iria envolver em nenhuma guerra permanente, que queria acabar com as guerras, queria usar o seu poder para isso e, na verdade, não conseguiu ainda dar nenhum passo para o fim de nenhum dos grandes conflitos. E há quem veja mesmo a luz verde americana para este ataque de Israel, mesmo sem a sua participação, como, obviamente, um passo para uma potencial guerra muito complicada. E para o fecho, o que fica da noite passada, nos Estados Unidos, o primeiro encontro do Futebol Clube do Porto no Mundial de Clubes da FIFA, terminou com um empate a 0. O jogo com o brasileiro Palmeiras terminou assim como começou. Já o resumo deste encontro está disponível em público.pt. Nesta segunda-feira, às 11 da noite, joga o Benfica, estreia-se na competição frente aos argentinos do Boca Juniors. É para ler depois a análise em público.pt. Eu sou o Ruben Martins, aquele abraço e até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.